Olá, divinos e divinas encantados, sejam muito bem-vindos à nossa Cozinha Encantada. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um alimento, uma iguaria que está ligada ao Natal, que está, ó, gente, ó, aqui, ó, nós estamos hoje já com todos os ornamentos, né, de Natal, então a gente está montando já tudo. Eu gosto muito de decorar a minha casa antes de dezembro. Antigamente a gente esperava, né, então a gente montava dia 1º de dezembro e depois a gente desmontava no dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis, que é quando a gente faz o bolo de Reis e tem toda uma tradição e se montava assim. Então ficava quase um mês, né? Um pouquinho mais de um mês montado a nossa decoração de Natal. Hoje em dia a gente faz com mais antecedência, então eu me preparei um pouco mais cedo, eu quis trazer algumas coisas e eu comprei esses enfeites de Natal. Aqui eu posso deixar os enfeites do jeito que estão. Na minha casa, por conta dos 22 gatinhos, eu não tenho a possibilidade de montar uma árvore de Natal. A primeira vez que eu montei uma árvore de Natal, quando eu adotei as primeiras 3 gatas, montei a árvore super bonita. Eu sempre gostei de árvore de Natal mesmo, com tudo que tem direito. Aí uma hora eu tô na sala, assim, eu só vejo a árvore fazer assim, no chão, né? Falei, esquece, não vai ter mais árvore de Natal. Então, meus enfeites são todos na parede, nas portas, e mesmo assim nas portas eu preciso tomar cuidado para pôr bem alto, porque os gatos, eles pulam e pegam, parece que é um divertimento para eles isso. E então aqui na minha cozinha encantada eu consegui montar a árvore de Natal, um trenzinho maravilhoso e o meu boneco lindo, maravilhoso, que é uma tradição europeia, desses bonecos de madeira. Então, estamos aqui já num ambiente natalino. E hoje nós vamos falar de uma iguaria, né? De um alimento que é tradicional de Natal, principalmente no Brasil. Ele foi trazido pelos imigrantes italianos para o Brasil. Antigamente só tinha mesmo na época de Natal. Eu digo antigamente, gente, na minha época de criança, tá? Isso há 40, 50 anos atrás, a gente esperava, né, o ano todo para a gente comer o quê? Panetone, né? E não era todo lugar que tinha, não eram todas as confeitarias que faziam, nem as padarias. Então a gente esperava mesmo o ano todo para se comer panetone. Hoje você encontra panetone em todos os lugares e ao longo do ano inteiro. Inclusive, o panetone, ele vem hoje com muitas variações, né? Então você tem o panetone com nozes, você tem panetone recheado, trufado, você tem só com gotas de chocolate, você tem com uva passa, você tem ele com... até eu trouxe aqui, ó, ele é quer ver, aqui tá como panetone salgado, então ele é um panetone salgado também, então tem essa variação que foi feita, e o brasileiro é muito criativo, o brasileiro vai criando um monte de coisa. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é a gente falar um pouquinho do panetone, a origem dele, como que ele foi descoberto, como que foi, né, essa receita tão gostosa, que a gente, não tem coisa mais gostosa que você tomar um café e comer um pedacinho de panetone, seja de manhã, na hora do almoço, né, à tarde, geralmente no lanche da tarde, ou no finalzinho da noite, quando a gente vai dormir, comer aquele panetone tão gostoso, né? Então, a gente vai falar um pouquinho para vocês da origem do panetone. Então vamos lá, ele é uma invenção italiana, ele vem de Milão, na Itália, foi criado lá, foi descoberto lá. Existem várias histórias, existem várias
são diferentes histórias de como apareceu o panetone. Ele tem toda uma receita, ele tem toda uma forma diferente de ser feita. O verdadeiro panetone feito lá em Milão, na Itália, ele demora um tempão, porque ele tem uma fermentação diferente, uma fermentação natural. Então a gente vai contar um pouquinho para vocês como é como surgiu o panetone e como ele é feito. E hoje a gente sabe que muita gente acaba fazendo o panetone. Bom, dizem que no século XV existia um jovem chamado Antônio, então de apelido Tony, e ele era ajudante de cozinha de uma padaria, de uma confeitaria. E ele era apaixonado pela filha do dono. E ele, um dia, para agradar esta família, para agradar impressionar essa família, ele faz um pão diferente. Então, ele introduz nesse pão o açúcar, ele introduz uma fermentação diferenciada, o fermento diferenciado, que é essa fermentação natural. Ele coloca uva passa, ele coloca frutas cristalizadas e assa e serve para a família. A família fica lisonjeada e ele acaba, sendo aceito nesta família também. E então ele cria essa iguaria especial, que é um pão doce com frutas cristalizadas, Ele era ajudante, ele só lavava os pratos, Ele lavava as coisas, ele era um ajudante mesmo, E aí ele acaba fazendo esse pão. Dizem que o nome surge de pão do Tony, então panetone. Então o nome vem sugerido disso aí. Mas vamos ver mais para frente o que o panetone tem a ver aí, Bom, dizem também uma outra história, diz que o Ludovico Eumoro, que era um duque de Milão, ele reinou de 1480 a 1499. E ele fez um banquete e ele ia servir um bolo, e esse bolo teria que ser muito especial, ele teria que ser, assim, o up, a coisa mais importante que tinha naquele banquete. Entretanto, o que acontece? Esse bolo queima. E aí o pessoal fica, desesperado. O que nós vamos fazer que não o bolo queimou? Mas tinha o Tony, que tinha guardado o fermento para ele, porque ele ia fazer um pão para ele. Ele pega esse fermento, mistura a farinha, mistura os ovos e ele faz esse bolo diferenciado, só que ele acrescenta as passas e as frutas cristalizadas e acaba servindo esse bolo neste banquete. E todo mundo aprecia, todo mundo gosta muito e aí acaba sendo introduzido este pão que também passa a se chamar panetone, o pão do Tony. E ele mistura, a farinha, os ovos, açúcar, frutas cristalizadas, E deixa eu virar aqui, gente. A história é muito grande, nossa, é muita coisa. E a arte de fazer pão, porque não era só qualquer pão. Eles tinham o segredo do panetone é a fermentação natural, que antigamente não era tão usado. E se vocês repararem, vocês pegarem um pão italiano, a massa do pão italiano e a massa do panetone são muito parecidas. Elas são areadas, A gente percebe que tem assim uns buraquinhos, no meio. Não é que nem a massa do pãozinho francês, que é tudo juntinha, não, ela é meio areada. Então a fermentação desses pães são feitas de forma diferente, são feitas de forma naturais. E que isso leva muitos dias para se conseguir, para se chegar lá. Bom, e aí ele obtém essa massa suave e doce chamada panetone, que é o pão do Tony.
Entretanto, no século XIX, a gente já sai do século XV para o século XIX, então vocês veem que vem sendo contado a mesma história, né? O pão, o panetone, de repente, ele tem as características sempre as mesmas, mas de pessoas diferentes. Bom, e no século XIX existia uma padaria que estava falindo, e um outro jovem chamado Hugueto, ele era apaixonado pela filha do dono, e quando essa padaria está indo para falência, a filha do dono, ela tem que trabalhar, né, ir para essa padaria e trabalhar. E eles acabam ficando muito próximos, e ele muito apaixonado, e ele, para tentar salvar a padaria, ele tem a ideia de colocar na massa do pão manteiga. E ele usa do dinheiro dele para comprar manteiga, porque antigamente era muito caro, e ele acaba comprando, começa a misturar nessa massa a manteiga, tá? E ele faz essa mistura, e aí ele vai depois acrescentando os outros ingredientes, que seriam, de novo, a uva passa, que é o que tinha na Europa naquela época, porque não tinha as coisas tão frescas. Lembra que tem o inverno, então ele é um alimento mais... ele não é fresco, assim, que eu digo assim, uma fruta, por exemplo, né, uma fruta tropical. Então as coisas lá, elas eram sempre cristalizadas, elas eram secas, né? Então a uva seca, a ameixa seca. Por quê? Porque tinha que aguentar para o inverno, eles tinham que ter essas frutas para o inverno. E aí ele acaba misturando e as pessoas depois começaram a gostar muito, e isso acaba tirando essa padaria da falência. Então eles se reerguem e ele acaba casando com a jovem, né, a filha do dono. No século XVI existia no Vaticano, na época do Papa Pio IV, um cozinheiro que fazia todas as... que era o cozinheiro do papado ali, né? Chamado Bartolomeu Scopi. E ele é a primeira pessoa, dizem, né, que foi a primeira pessoa a adicionar açúcar na massa dos pães, sendo que a base da massa era a mesma, mas ele adiciona açúcar. E aí vou contar um pouquinho mais para vocês, mas antes a gente vai dar um pequeno intervalo e a gente volta já já. Olá, divinos e divinas encantados! Quero convidá-los a assistirem o nosso programa diariamente à 1h30 da tarde, e quero convidá-los também para que vocês me sigam nas nossas redes sociais, @adivinalinha e @sacerdotisa Thaís Pavanelli. Ali vocês vão ter informações, vocês vão ter grandes coisas acontecendo, e eu espero todos vocês. Então venham para a Cozinha Encantada, a gente traz convidados especiais e sempre um assunto diferente para vocês. Tá bom? Até lá e venham com a gente. Bom, já de volta, a gente vai continuar com as histórias, então senta que lá vem mais história ainda, né? Bom, e ele conta, o Bartolomeu conta, que os romanos foram os primeiros a adicionar açúcar na massa dos pães. Bom, por que o panetone era na época do Natal? Por que ele era feito, né? Por que ele era servido na época do Natal? Por que isso ficou tão estabelecido? Por que para nós também, né? Os imigrantes italianos, quando vieram, eles não faziam panetone sempre. Eles trouxeram a receita, eles faziam só na época de Natal. Então vamos lá. Então vamos contar essa história aí. Era costume, no século XV, os duques na Idade Média fazerem o panetone para servirem. Mas quem conta isso é o Giorgio Valagussa. Ele escreveu um manuscrito, então isso é uma coisa que está lá, está registrado, que ele menciona, vamos lá, 1, 2, vamos aqui. Ele menciona que os duques daquela época celebravam a véspera de Natal com um pão melhor do que o que eles estavam acostumados a comer. Então eles faziam algo especial. Na época de Natal a gente não faz as comidas especiais, comidas diferenciadas, então eles também faziam. E aí foi feito isso. Então,
esse cozinheiro, ele supervisionava a casa Sforza, que era também, esses duques faziam também o que era chamado o ritual do tronco nessa época. Eram colocados 3 pães de trigo sobre um tronco, 2 eram comidos e 1 era deixado ao longo do ano todo para ser comido, ele era guardado para ser comido no ano seguinte. Aí, quando eu estava lendo isso, eu pensei assim, meu Deus, quanto isso deve ficar duro, né? Aí eu falei assim, foi aí que descobriram a farinha de rosca, certo? Brincadeira, gente. Mas, né, como é que ficava isso? E isso significava que era um sinal de continuidade dos costumes. Então, era uma coisa para dar continuidade às tradições, tá? Somente os italianos faziam a receita do que conhecemos por panetone. No dicionário milanês existe isso em 1606, que panetone, tá? Também está no artigo de Pietro Verri, no dicionário milanês, em 1839 e 1856, que é um tipo de pão feito com manteiga, ovos, açúcar e passas. Então, já é registrada, é marca registrada deles, né? E existe um livro de receitas de 1853 de Giovanni Lusarchi, que não só explica a preparação do panetone, como também é o primeiro manuscrito que menciona o processo de fermentação natural da levedura colocada na massa. Então, para vocês terem uma ideia, que a alma do panetone realmente é essa levedura, realmente é esse fermento. Então, não se faz panetone sem ter isso. Hoje, com certeza, deve ser muito, muito diferente, né? Ele já consegue chegar nesse fermento muito mais rápido, né? Então, a receita reconhecida oficialmente na Itália é a boa farinha, ovos e manteiga frescos, açúcar, uvas passas, casca de laranja e cedros cristalizados, além de um pouco de mel. Então vocês veem que, além de tudo, o panetone é um alimento super próspero, muito próspero. O fermento que aumenta, né? As uvas passas, então que são alimentos, as frutas cristalizadas, o mel, tá tudo ligado à prosperidade. Então, quando você for saborear um panetone, pensa na sua prosperidade, pensa naquilo que você quer para você. Então, faça disso o seu ritual. Faça, sabe, naquela hora que a gente vai tomar o nosso cafezinho, a gente vai comer o nosso panetone, pensa, gente, como ele é próspero, quanta coisa gostosa tem aqui dentro e quanta prosperidade tem aí. Para vocês terem uma ideia, eles ficavam, depois que feito assim, eles ficavam numa sala de fermentação de 4 a 5 horas. Tá? E eles eram cortados, se você reparar, ele é feito em um formatinho, parece um cogumelo, né? Todos eles são feitos do mesmo jeito, parece um cogumelo. O que acontece? E eles era feito um corte em cima dele, era feito uma cruz. Eles diziam que essa cruz, ela significava proteção. Que era como se, no momento em que você fosse comer aquele panetone, você fosse protegido. Então, você tivesse a bênção da proteção. Então, essa é a história do panetone. Eles dizem que um verdadeiro panetone leva quase 20 a 30 horas para ser feito. Isso naquela época. Hoje já não sei mais, né, gente? Eu acredito que não. Pela quantidade de gente que existe no mundo e a quantidade de gente que quer comer, não existe. Então, vamos fazer a nossa bênção da proteção hoje? Vamos pegar o nosso café, vamos lá, e vamos fazer a nossa bênção de hoje, a bênção da prosperidade, com o alimento da prosperidade, e vamos nos proteger. Vamos respirar, inspira, segura e solta, 3 vezes, vamos lá. Vamos limpando os pensamentos, vamos limpando todas as mágoas, as tristezas, tudo aquilo que não foi bom essa semana, tudo aquilo que te trouxe de uma certa forma algo negativo. Vamos mais uma vez.
joguem fora tudo o que não serve. E a última. Agora mais relaxados, cabeça com pensamento, né, limpinho. Vamos lá? Vamos pegar nosso café? Vamos lá, pessoal? Abençoado seja esse dia, abençoado seja a nossa semana, abençoado seja a nossa família, o nosso trabalho, nossa saúde, o nosso amor, aquilo tudo que nos é importante. Que nessa semana tudo que há de melhor aconteça. Entramos nessa harmonia, entramos nesse espírito de Natal, espírito de amor, espírito de união, que deveria existir o ano inteiro, mas nessa época em especial isso se aflora. Então que a gente possa, nesse momento, fazer o nosso primeiro pedido. Vamos lá? Vamos tomar o nosso golinho de café e fazer o nosso primeiro pedido? Abençoado seja a saúde dos nossos filhos, abençoado seja a saúde dos nossos pais, abençoado seja a saúde dos nossos irmãos, dos nossos amigos, das pessoas que convivem com a gente. Abençoado seja. O segundo gole, o segundo pedido. Que a prosperidade, a fartura, a abundância esteja presente na sua casa, no seu lar, que sempre tenha o melhor e que seja sempre muito abundante. Que coisas boas aconteçam, que pessoas boas estejam próximas a vocês, que apenas o que há de melhor, apenas o que há de bom coração esteja presente na vida de vocês. Abençoado seja. E vamos para o terceiro gole e para o terceiro pedido. Que o amor esteja presente em suas vidas, seja ele fraternal, seja ele de parceria, seja ele afetivo, de relacionamento, que o amor esteja sempre no seu coração, que você possa doar o que você tem de melhor e de maior dentro de você, que você possa transmitir às pessoas carinho, afeição, generosidade, para que você possa também estar aberto para receber o carinho das outras pessoas, a atenção das pessoas, que aquelas pessoas que hoje se encontram tristes por uma situação não tão boa, que isso tudo seja agora limpo, que seja tirado, que as portas se abram, que a felicidade chegue, que vocês sejam felizes e que o amor esteja presente na vida de todos vocês. Abençoado seja luz e amor. Abençoado seja nossa vida. Vamos lá para a nossa cartinha, gente. Espero que vocês tenham gostado da historinha do panetone. Eu achei ótimo, achei que tinha tudo a ver com a prosperidade. Porque aí sabe quando você vai ligando uma coisa com a outra? Eu falei, gente, olha que alimento, né? Que próspero. Minha avó fazia o panetone em casa. Meu avô tinha, antigamente se usava banha, né? Então tinha as latas de banha. Então ele ajeitava aquelas latas e ela fazia. Só que ela untava a forma com papel manteiga, que hoje é esse invólucro que tem aqui em volta, né? Que é para não grudar, para ele não cair também, não grudar, ele ficar para cima, né? E ela fazia, só que ela acrescentava nozes, ela punha avelã. E cada um faz, né? Cada um tem a sua receita. Vamos lá, vamos rapidinho para a gente poder
Vamos tirar uma carta aqui. Vamos ver qual é a primeira carta que apareceu aqui. A garça nunca tinha saído, né? A garça, ela tem elegância, a garça é esbelta, ela é toda jeitosa, ela é toda muito... ela é elegante, né? Ela é toda cheia dela, né? E vamos lá, a garça deve estar aqui. Elefante, garça. A garça é um símbolo de pureza, olha lá, elegância e conexão com o divino. Ela representa a busca pela iluminação espiritual e a capacidade de encontrar clareza nas situações mais complexas. A garça nos ensina sobre a importância de nos elevarmos acima dos desafios e das turbulências da vida, mantendo a serenidade interior e a perspectiva ampla. Previsão. A presença da garça em sua vida indica um período de crescimento espiritual e elevação de consciência. Assim como ela voa alto, acima das águas turbulentas, você está sendo convidado a elevar-se acima dos desafios e a encontrar a paz interior. Este é o momento de buscar a clareza mental, a intuição aguçada e a conexão com o divino. Esteja atento aos sinais e às mensagens que lhes são enviados, pois eles podem oferecer insights profundos e orientação para o seu caminho. Lembrando, gente, que todas as vezes que você se deparar, quando a gente fala de um animal, mas quando você se deparar com uma figura, aqui no caso é uma ave, então uma peninha, que você encontrar uma pena, que você vê uma figura, que você assistir um programa de televisão e aparecer uma garça, são sinais de que você vai alcançar aquilo que está sendo proposto aqui. Então, utilize a sua intuição, utilize para você ter clareza mental, para você poder fazer aquilo, chegar nos seus objetivos, alcançar as suas metas, tá bom? Uma excelente semana para todos vocês. A gente se vê nos próximos programas e vamos que vamos, como diz meu querido Edu Scarfon. Um beijo para vocês e a gente se vê. Tchau, pessoal!